Entender um pouco mais sobre essas mulheres foi entender a minha identidade. Gotas somente nós temos. Depois de um dia de feira, o meu procedimento é bem simples: arrumar minhas meninas. Lá na feira, elas são tratadas com tanto carinho que às vezes até ganham apelidos. A clientela que passa lá na feira pode até achar que eu fico contando histórias quando eu anuncio o meu produto. Mas cá entre nós, não é brincadeira não. Eu compro esses brinquedos como se eu tivesse comprando para mim quando eu era uma criança. Quando eu era criança, o meu sonho era ter desses bonecos de plásticos grandões, desses que hoje custam bem baratinho, sabe? Quando eu era bem novinha, eu fui trabalhar na casa de uma mulher que eu chamava de Doutora Séries. Eu nem sei se ela era mesmo doutora, porque quando a gente é pobre, a gente tem mania de chamar todo mundo de doutor, de doutora. Mas enfim, teve um Natal que eu trabalhei lá na casa dessa dona Séries. E aí, ela veio com uma promessa para cima de mim. Ela falou que se eu passasse a noite inteira cuidando da neta dela, que era uma recém-nascida, para que todo mundo pudesse ir numa festa, que no outro dia ela ia me dar um boneco daqueles. Mas olha só, esse boneco não era um boneco da qualidade desses que eu vendo lá na feira, não. Era um daqueles bem vagabundinhos que a criança não pode nem fazer muita estripulia que ele já se quebra todo. Mesmo assim eu queria muito aquele boneco. E é claro que eu aceitei ficar com o bebê. Eu sei o que deve estar passando aí na sua cabeça, que não é possível que o meu sonho fosse ter um boneco desses, né? É porque você não imagina os sonhos que uma criança de orfanato pode ter. Quando eu era criança, eu morava no orfanato lá em Boa Vista, Roraima. Teve um dia que chegou uma senhora, conversou com as irmãs e disse que ia me trazer para morar com ela no Centro-Oeste. Mas não falou que era para Brasília. E eu nem sabia o que era Brasília, nem onde ficava. Eu só vim. Afinal de contas, ela estava me trazendo para Brasília para me criar como filha. E esse é mais um sonho que a criança de orfanato pode ter: ser chamada de filha por alguém. Lembro daquele dia como se fosse hoje. Eu me lembro daquele dia como se tudo tivesse acontecido ontem. Eu nunca tinha visto um avião de perto e muito menos entrado em um. E quando eu vi aquela coisa grande chegando para eu poder entrar nele, foi uma mistura muito doida dentro de mim. Eu ria tanto, mas era de nervoso. Nós chegamos aqui e o aeroporto era todo em madeira. Estava ventando muito aquele dia, então assim que a gente desceu, os meus pés, eles se afundaram numa poeira vermelha e fofa. A gente foi andando para uma parada de ônibus e eu vi os carros passando, as luzes, o cheiro da cidade era diferente, sabe? E aí eu lembro que tinha um cara perto de mim que ele estava ouvindo um jogo do Brasil pelo rádio. E de repente o narrador começou a gritar: é gol, gol, gol! E tava tudo em êxtase, e eu tava ali, e eu era filha de alguém, e eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela cidade. Eu tremia. Eu tremia dos pés à cabeça. Meu Deus! Era frio? Era emoção? Eu não sei. Eu não sei até hoje. Mas pela primeira vez eu pedi abrigo. Porque no orfanato eu não tinha ninguém. Mas naquele momento era diferente, não era?
Eu tinha uma mãe, não tinha? E eu tava igual besta, olhando aquele bando de peão trabalhando, e naquela altura do campeonato, uma mistura de cheiro, o cheiro da seca, o cheiro da terra, o cheiro do suor. Eu tô com frio. Foi o que eu falei para ela. Tava vindo um ônibus, ele tinha um letreiro meio apagado, mas eu consegui ler a palavra Sobradinho. Antes de subir no ônibus, ela abaixou, olhou no fundo dos meus olhos e disse: em tempo de Murici, cada um cuida de si. Vinha chegando um ônibus, o letreiro estava meio apagado, mas eu consegui ler a palavra Sobradinho. E antes de subir no ônibus, ela baixou perto de mim, olhou bem nos meus olhos e disse: em terra de Murici, cada um cuida de si. Essa frase ficou gravada dentro de mim. Ali eu tive o real entendimento que eu estava só. Antes no orfanato, eu me virava sozinha, mas eu tinha esperança que alguém viria me buscar e me ajudar na vida. Mas ali, a 2 degraus do ônibus, a esperança desapareceu. E dentro de mim criou espaço finalmente para eu lidar com a realidade crua da vida. Eu sempre estaria só e sempre me cuidaria e eu lutaria pela minha vida digna. Uma vida digna. Talvez tenha sido esse o meu maior sonho. Uma vida digna. Vida digna. Talvez esse. Eu acho que esse foi o meu maior sonho. E lá fui eu. Acordava 4 horas da manhã, preparava o café, arrumava as crianças, lavava os banheiros e dava encaminhamento para o resto da limpeza da casa. Eles tinham um armazém e até 7 horas tudo tinha que estar pronto. À tarde era escola. Nos finais de semana eu ia vender meias com essa senhora que me tirou do orfanato, lá na feira de Sobradinho. Mas ainda não era suficiente. Eu ainda não era digna. Eu ainda não era digna? Tá, mas a gente estava falando sobre o boneco, né? O meu primeiro Natal fora do orfanato foi cuidando de uma criança. De mim, ela teve o meu melhor. Eu dei mamadeira, coloquei para rotar, troquei a fralda, dei banho e até cantei uma música para ela dormir. Era uma música que a minha mãe costumava cantar para mim quando eu era criança, antes de eu ir para o orfanato. Eu acho que ainda lembro um pedacinho dela. Era assim: chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas rogamos a Deus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênção dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. No outro dia, quando a dona Séries chegou, ela ficou me encarando
com uma cara tipo, o que você tá fazendo aqui? Eu lembro dela sentada numa poltrona, folheando uma revista velha, despreocupada. E eu ali, esperando, esperando, esperando. Dona Séries, eu queria saber quando é que a senhora vai me dar aquele boneco. Ela ficou me encarando por um tempo, meio que decidindo o que ia fazer. E aí, quando eu vi, ela se inclinou para trás da poltrona, e aí eu pensei, é o meu boneco, é o meu boneco, é o meu boneco. E o meu coração começou a palpitar 1, 2, 3 vezes. E eu limpava as mãos desesperadamente no meu vestido, porque as minhas pernas elas tremiam tanto que eu achei que eu ia fazer xixi na calça. E quando eu vi a mulher se virar, foi para me acertar em cheio um fio de ferro na barriga. Eu tentei correr e ela me bateu mais. Eu escorreguei e caí. Ela olhou para mim e falou que filho sem pai nem mãe não merece ter nada. Eu chorei. Eu chorei muito. Naquela época eu ainda não era crente. Então eu rezei para Nossa Senhora e pedi para que ela me levasse para junto da minha mãe naquele dia. A palavra mãe, ela ainda estava engasgada, presa, entalada, enroscada na minha garganta, morrendo de vontade de ser dita. Então demorou um tempo, mas finalmente eu consegui entender que eu tive sim uma mãe. Foi Brasília. Brasília me acolheu, Brasília me criou. Aqui eu tive a oportunidade de formar a minha família. Que me deu a minha vida digna. Aqui eu tive 4 filhos, a minha banquinha na feira. E dos meus filhos, os 4 se formaram advogados. E eu também. Hoje, cada um de nós tira um dia da semana para ir lá na feira e ajudar os feirantes com alguma coisa que eles precisem, sabe? Eu acho que foi por isso que eu passei a vender brinquedos na feira. Quando eu compro aqueles brinquedos, eu compro como se fosse para mim, quando eu era criança. Eu compro tudo com maior carinho, com maior amor.